Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. E essa aula é em homenagem ao dia 19 de abril, Dia do Índio. Como diz a música de Jorge Benjor, antigamente todo dia era dia de índio, mas agora ele só tem o dia 19 de abril. Um dia que reforça a identidade de países como o Brasil, que foram habitados por esse povo, que em grande parte foi dizimado a partir da chegada dos europeus aqui no continente. O dia 19 de abril foi instituído como Dia do Índio em homenagem ao primeiro Congresso Indianista Interamericano, que ocorreu no dia 19 de abril de 1940 e que reunia líderes indígenas de diferentes regiões do continente. Um congresso que foi feito para zelar pelos direitos dos indígenas. Mas só no Brasil a data veio a ser oficializada. No caso, 3 anos depois. Agora nós vamos discutir uma questão que caiu na prova de Linguagens e Códigos do Enem de 2017 e que tinha o índio como temática. Segue um quadro. Enem 2017, a língua tupi no Brasil. Há 300 anos, morar na vila de São Paulo de Piratininga, Peixe Seco, em Tupi, era quase sinônimo de falar língua de índio. Em cada 5 habitantes da cidade, só 2 conheciam o português. Por isso, em 1698, o governador da província, Arthur de Sá e Menezes, implorou a Portugal que só mandasse padres que soubessem a língua geral dos índios, pois aquela gente não se explica em outro idioma. Derivado do dialeto de São Vicente, o tupi de São Paulo se desenvolveu e se espalhou no século XVII, graças ao isolamento geográfico da cidade e à atividade pouco cristã dos mamelucos paulistas. As bandeiras, expedições ao sertão em busca de escravos índios. Muitos bandeirantes nem sequer falavam português ou se expressavam mal. Domingos Jorge Velho, o paulista que destruiu o Quilombo dos Palmares em 1694, foi descrito pelo bispo de Pernambuco como um bárbaro que nem falar sabe. Em suas andanças, essa gente batizou lugares como Avanhandava, lugar onde o índio corre, Pindamonhangaba, lugar de fazer anzol, e Itu, cachoeira. E acabou inventando uma nova língua. Os escravos dos bandeirantes vinham de mais de 100 tribos diferentes, quanto o historiador e antropólogo João Monteiro, da Universidade Estadual de Campinas. Isso mudou o tupi paulista, que, além da influência do português, ainda recebia palavras de outros idiomas. O resultado da mistura ficou conhecido como Língua Geral do Sul, uma espécie de tupi facilitado. O texto trata de aspectos socio-históricos da formação linguística nacional. Quanto ao papel do tupi na formação do português brasileiro, depreende-se que essa língua indígena contribuiu efetivamente para o léxico com nomes relativos aos traços característicos dos lugares designados. B. Originou o português falado em São Paulo no século XVII, cuja base gramatical também está a fala de variadas etnias indígenas. C. Desenvolveu-se sob a influência dos trabalhos de catequese dos padres portugueses vindos de Lisboa. D. Misturou-se aos falares africanos em razão das interações entre portugueses e negros nas investidas contra o Quilombo dos Palmares. E. Expandiu-se paralelamente ao português falado pelo colonizador e juntos originaram a língua dos bandeirantes paulistas. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é a letra A. Agora nós vamos comentar cada uma das alternativas, para que você, caso tenha errado, avalie o teu erro. Mas uma coisa que eu vivo dizendo não é de hoje. Não se culpem pelo teu erro, por mais absurdo que tenha sido. Apenas avalie e veja em que você errou. Por que o gabarito é a letra A? Porque, segundo o texto, foi isso mesmo que aconteceu. Os bandeirantes inventaram topônimos a partir das características de diversos lugares. Esses topônimos foram inventados de acordo com a língua indígena. Ou seja, esses topônimos entraram para o léxico da nossa língua. Agora vamos comentar as alternativas incorretas.
A letra B pode parecer correta, mas na verdade ela comete o erro da contradição, que é exatamente a geração de uma ideia que está em discordância com o texto, porque essa alternativa chama língua resultante de português, quando o texto chama de língua geral do sul. A letra C também comete o erro da contradição. Sabem por quê? Convém lembrar que a questão tem que ser respondida de acordo com o texto lido. Então, mesmo que você saiba que a alternativa é correta, de acordo com o que você está estudando para a história, principalmente para o vestibular, pelo menos de acordo com o texto, está incorreto você dizer que a língua indígena desenvolveu-se sob influência do trabalho de catequese dos padres portugueses. Reparem que o texto fala é que Arthur de Paz e Menezes implorou para Portugal que esses padres só viessem para o Brasil se soubessem o idioma dos índios. Mais adiante, nós vemos o texto falar o quê? Que a língua indígena se desenvolveu graças a um isolamento e a uma atividade pouco cristã. Então, se essa atividade pouco cristã contribuiu para o desenvolvimento da língua, é incorreto você dizer que os padres portugueses tiveram influência para o desenvolvimento dessa língua. A letra D comete o erro da extrapolação, ou seja, a geração de uma ideia que está ausente no texto. O texto, em momento nenhum, fala que a língua indígena se misturou à língua africana. O que o texto fala sobre os africanos é outra coisa. Mais uma vez, é uma alternativa que pode até ser correta se fosse uma prova de história, mas você tem que responder de acordo com o texto. E a letra E também comete o erro da extrapolação. Em que momento o texto fala que a língua tupi se desenvolveu em paralelo com o português dos colonizadores? Em momento nenhum. Mesmo que você saiba isso estudando história, você tem que responder de acordo com o texto. Essa aula foi em homenagem ao Dia do Índio, dia 19 de abril. E na próxima aula nós vamos analisar uma redação que levou nota 1000 no Enem, com o tema da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Em parte, essa aula vai ser em homenagem à vereadora assassinada no Rio de Janeiro, Marielle Franco. E a aula pede uma leitura prévia do material didático que nós já estamos disponibilizando no link através da descrição dessa nossa aula. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Se vocês estão gostando da nossa aula, clique em gostei. Se não estão gostando, clique em não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários, para que nós possamos saber também em que ponto nós estamos errando. O nosso canal está buscando maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do Google+, seja através do nosso e-mail. Aliás, vocês podem nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. Nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas e principalmente nós agradecemos a vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E para terminar, nós convidamos você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que faça isso. Comece clicando nesse link. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.